O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Então, doutora, como vimos aí nesse vídeo, a fraude já vem de muito tempo. Agora, eu gostaria que a senhora comentasse isso e se é possível uma fraude dessa magnitude acontecer por tanto tempo sem a anuência das autoridades. Vamos lá. Eu estava até pensando, refletindo sobre isso outro dia. Acho que desde que eu me entendo por gente, olha que eu já tenho uma boa idade. Fraude contra o INSS sempre existiu, né? Historicamente, eram fraudes como essa que você acabou, né, de relembrar aí no programa. As fraudes aconteciam como? As fraudes aconteciam contra o próprio instituto, né? Era o fiscal, era o funcionário, era fraudar benefício, o desfalque era direto no instituto. O que surpreendeu a gente é que a fraude ela foi transferida. Quem sofre o golpe hoje é o cidadão, né? É o segurado, é o aposentado, é o pensionista, quer dizer, eles reinventaram, né, a forma de fraudar. Com relação à sua pergunta, é possível tudo isso está acontecendo sem as autoridades, né? É impossível, na verdade. Tanto é impossível que uma das questões que eu bato forte e é uma das coisas que eu não consigo compreender, né, em toda essa questão aí da fraude, é que ninguém toca na ferida, ninguém vai na origem do problema, que a gente tem um problema muito maior do que as fraudes, os desfalques da Previdência, que é o vazamento de dados, né, dados públicos, que a origem todo mundo sabe, né, a origem é da DataPrev, da própria base de dados do governo. Se essas fraudes hoje, né, essa fraude bilionária que a gente está assistindo aí na CPMI, ela aconteceu e ela ainda acontece porque a gente teve essa semana a divulgação de uma nova fraude, acontece porque esses dados vazam do próprio governo federal. Eles vazam da própria DataPrev. E uma das coisas que eu não consigo entender é que a própria CPMI, todo mundo, ninguém até hoje, né, está questionando isso. Ninguém questiona como esses dados estão sendo vazados, como essas informações estão sendo divulgadas para bancos, para entidades, para sindicatos, para associações, e ninguém questiona isso. Então, tanto é que a gente está verificando na CPMI, as pessoas entram na qualidade de convidadas, de testemunhas, e estão saindo presas. Mas, até agora, ninguém conseguiu explicar a origem. Se a gente for colocar, olha, quando começaram as fraudes aqui no Brasil? Essas fraudes começaram na década de 90, né? A gente fala aí de, né, o Fla-Flu brasileiro, né? Esquerda contra direita, PT contra Lula contra Bolsonaro e não sei o quê. Só que a gente esquece que a fraude, essa fraude que a gente está enfrentando hoje no Brasil, ela começou, sabe quando? No governo Collor, que foram criados esses acordos de cooperação, que esses golpistas, esses estelionatários, esses milionários que a gente está vendo aí depor, como a gente viu na segunda-feira, o presidente da Conafer sair preso da CPMI, né, o Carlos Roberto Lopes, um pecuarista que é presidente de uma instituição meteórica, né? O cara saiu de 0 associados, 0 pessoas na inscrição, com faturamentos de 40, 50 milhões de reais mês, né? Então, isso já virou uma instituição, já virou a impressão que dá, que assim, o INSS é uma mina de dinheiro. É a segunda maior arrecadação no Brasil, só perde para o Leão, só perde para a Receita Federal, para o Imposto de Renda. É uma fonte bilionária de arrecadação.
Então, por isso que a gente vê, por exemplo, uma das coisas que eu também não consigo compreender no país que a gente vive, a nomeação de ministros, de presidentes do INSS, de pessoas para comandar a maior seguradora do Brasil, sem qualquer qualificação. A gente viu o ex-ministro Carlos Lupe passar vergonha na CPMI quando um senador questionou. O senhor sabia que 500 mil crianças deficientes, autistas, com síndrome de Down, com deficiência física, têm empréstimos no nome delas? Ele não sabia, né? Então, a gente passa ali um recibo de vergonha com relação à Previdência de décadas. São décadas e décadas, né, de descaso, uma outra coisa que eu também não consigo entender no Brasil, a gente pegar dinheiro da Previdência, que a Previdência, ela é contributiva, né? Quem tem direito de receber o benefício é quem paga, né? Nós que trabalhamos, a gente tem que contribuir com o INSS, com o carnê, ou CLT, ou seja o que for, e o nosso patrão também faz a contribuição, pega-se o dinheiro da Previdência para fazer assistência social, por exemplo, que hoje é o cabresto da maioria da população. Então, realmente, é difícil falar, as autoridades não sabem. Não, as autoridades sabem muito bem o que está acontecendo. E a impressão que dá é que elas querem que continue. Porque, como eu falei, né, no início aí da minha fala, o início do problema, que é o vazamento de dados num país que muita gente se orgulha, nós temos a Lei Geral de Proteção aos Dados, né, a LGPD, que é uma das mais sofisticadas, mais completas do mundo, e o vazamento de dados sigilosos, fiscais, né, tributários, bancários, vaza do próprio governo e vai lá que ninguém sabe, desculpa, né? Então a gente precisa convocar a ministra, que é responsável pela pasta, porque é a Simone Tebet, que parece que ela sumiu do mapa ultimamente, para ela explicar o que está acontecendo. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.